Olá, jovens! Mais uma aula de instrumentação industrial. Estamos aí de volta, né? E onde hoje nós vamos olhar aí, vamos estudar alguns teoremas relacionados com pressão. Bom, lembrando primeiramente que na última aula nós vimos aquelas propriedades que são aplicadas em medições relacionadas à pressão. Bom, aí, a partir desses teoremas e com as propriedades que a gente já estudou, a gente vai conseguir, de fato, estudar ou desenvolver os instrumentos que vão medir pressão na indústria de modo geral. Bom, para ver esses teoremas primeiro, eu vou apresentar para vocês o barômetro de Torricelli. Olha só o que era a experiência que o Torricelli teve aqui. Como é que foi o experimento? Ele pegou um recipiente aqui, bem longo, tá? E encheu de mercúrio. Bom, vocês podem repetir esse experimento. Só que aí eu sugiro não utilizar o mercúrio, mas podem colocar água, que vai dar da mesma forma. Então, vocês pegam um recipiente longo bastante e enchem ele de água. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão tampar esse recipiente e virar sobre alguma bacia aqui com o mesmo material, no caso, água. E aí vocês vão ver o seguinte, a coluna de água, ela vai cair um pouco, ela vai diminuir de altura um pouquinho, que vai estar relacionado aqui à criação de um vácuo. E o que esse experimento mostra para a gente? Mostra que essa coluna de água que vai aparecer aqui, exatamente acima do nível da água dessa nossa bacia, vai ser exatamente igual à pressão que a atmosfera aplica. Ou seja, esse aparecimento do vácuo aqui, o fato dessa coluna de água abaixar um pouco, vai associar aqui a pressão atmosférica. E foi exatamente isso que Torricelli fez. Tanto é que a gente tem as unidades, por exemplo, polegadas de mercúrio ou centímetros de mercúrio, que estão relacionados ao experimento de Torricelli. E, novamente, se vocês quiserem repetir esse experimento, usem água, que é mais seguro. Bom, um outro teorema aqui é o teorema de Stevin, também muito legal de vocês refazerem ele. Qual que é a ideia aqui? Olha, se vocês pegarem uma garrafa e distribuírem furos diferentes em alturas diferentes dessa garrafa e enche a garrafa com água, por exemplo, vocês vão ver que se a tampa, se essa garrafa estiver destampada, o alcance do esguicho de água ele será diferente. Então, quem está mais embaixo vai soltar uma água, vai ter um alcance mais distante do que quem está, os furos que estão logo acima. Por que isso acontece? Bom, quem está aqui embaixo vai sofrer uma pressão maior. E como que a gente calcula essa pressão? Essa pressão ela é dada por gama vezes H, onde o gama é igual a ρ vezes G. Bom, quem que são esses valores aí, esses números, tá? Essas letras, na verdade. Bom, P aqui é a nossa pressão, né? Que pode ser dada em atmosfera, pode ser dada em Pascal, pode ser dada em diversas unidades aí. O gama, ele será o nosso peso específico, onde no sistema internacional ele é dado por Newton por metro cúbico. A altura, que é H, ou nesse caso faria referência também à ideia de profundidade do líquido, é dada em metro.
O ρ, ele vai ser a densidade do líquido, tá? Onde a densidade é calculada como quilograma por metro cúbico. E, por fim, a gravidade, que é metro por segundo ao quadrado. Percebam que todas as unidades aqui eu estou indicando baseado no Sistema Internacional de Unidades, tá? Bom, e aí a gente consegue fazer cálculos da pressão que é aplicada em cada um desses pontos aí dentro do nosso líquido, por exemplo. Como que é feito esse cálculo? Olha, vamos supor aqui um líquido qualquer com uma densidade própria, tá? E aí a gente vai tomar a pressão, a gente vai fazer a medição de pressão em 3 pontos diferentes. No ponto A, que eu mostro aqui, no ponto B e no ponto C. E aí percebam o seguinte, o ponto A e o ponto B, eles estão na mesma profundidade. Ou seja, segundo o teorema de Stevin, a pressão sobre eles será igual. Qual que é essa pressão? Primeiro, a pressão que vem da atmosfera, mais a pressão relacionada aqui a essa coluna de água H1. Já a pressão sobre o ponto C, ela será maior. Por quê? Existe novamente a pressão atmosférica, mais a pressão H1, só que aqui no ponto C a gente consegue observar essa nova pressão, essa nova coluna de água aqui, que é H2. Ou seja, o ponto C tem uma pressão maior do que A ou B. Bom, outro princípio que a gente tem, que é muito importante também, é a ideia do princípio de Pascal. Qual que é a ideia dele? Olha, se eu pego qualquer fluido que está aprisionado aqui em um recipiente e a gente aplica uma força sobre esse fluido, essa força ou essa pressão será observada por todo o fluido com igual força e em áreas iguais. Ou seja, eu consigo ver a aplicação dessa pressão por todo o nosso recipiente. Isso é o princípio de Pascal. Onde que a gente aplica isso, por exemplo? A ideia do elevador hidráulico, onde a gente tem aqui, por exemplo, uma área pequena com uma força aqui F1. E já do outro lado, a gente tem uma área maior e uma força F2. E o que a gente sabe? Pressão é força sobre área, ou seja, uma força aplicada sobre uma área. Comparando a força 1 com a área 1, a gente consegue perceber que, primeiro, a área 2 ela é maior. Se a área 2 é maior e a pressão tem que ser a mesma, então a gente consegue calcular que a força 2 também será maior. Então, o tanto que a área aumenta, a gente vai conseguir observar a mesma relação na força. A força vai aumentar na mesma intensidade. Bom, outro princípio, esse daqui é muito importante de vocês observarem. Princípio de Bernoulli. O que é o princípio de Bernoulli? Ele vai associar pressão de um fluido com a velocidade dele. Ou seja, existe uma relação entre pressão e velocidade. Ou seja, quando você pega, por exemplo, uma mangueira e cria aquele esguicho para o alcance ser maior, ali tem uma relação entre pressão e velocidade, que é o que a gente vai observar pelo princípio de Bernoulli. E como que é dado esse princípio? Olha, existe esse cálculo que relaciona a pressão e a velocidade a partir desse cálculo aqui. E aí, se a gente tem, por exemplo, 2 pontos na mesma altura, na mesma profundidade, e em locais diferentes, a gente vai conseguir relacionar
a pressão e a velocidade nesses dois pontos, tá? Que vai seguir essa fórmula aqui. Bom, vamos ver isso aqui na prática, né? Olha só, aqui eu estou identificando um ponto A, um ponto B e um ponto C. E o que a gente tem? Percebam que no ponto B existe uma redução da área aqui onde o nosso fluido está passando. Bom, o que essa redução de área fez com o nosso sistema? Olha aqui, essa tomada de pressão aqui no ponto A. Essa tomada de pressão, ela chega até essa altitude, que é exatamente a mesma altitude do ponto C. Bom, mas no ponto B, o alcance, a altura dessa coluna de água foi diferente. Ou seja, a pressão nesse ponto aqui, ela está diferente. Bom, já que eles estão em todos os pontos A, B e C estão na mesma profundidade, ou seja, o H é igual, o gama também é igual, porque é o mesmo fluido que está passando aqui. E além disso, o G, a gravidade, também será a mesma. Bom, significa então que existe uma relação entre a pressão e a velocidade. Bom, se a gente tem aqui uma variação de pressão no ponto B comparado ao ponto A ou ao ponto C, se essa diferença de pressão foi observada, então obrigatoriamente a gente também vai observar uma diferença da velocidade com que esse fluido está passando aqui por causa dessa redução de área. Isso é o princípio de Bernoulli. E aí, existe um equipamento que é muito utilizado em automação, na indústria de modo geral, que é esse equipamento aqui. Olha só, o que a gente consegue perceber nele? Aqui, nesse duto, a gente tem um fluido onde a seta indica qual que é a direção desse nosso fluido. Então, vai existir um fluido que está passando aqui por dentro desse duto. E o que a gente tem como resultado nesse sistema? Olha, existe aqui embaixo um outro dispositivo, né? Um outro instrumento aqui, onde percebam que esse líquido que está rachurado aqui em preto, ele não se mistura com o fluido que está passando aqui. Significa então que, olha, ele apresenta uma diferença de altura aqui do lado esquerdo com relação ao lado direito. Se existe uma diferença nessa altura, significa então que existe uma variação da pressão. E como que a gente vai calcular a variação dessa pressão? Bom, Bernoulli novamente. Ou seja, Bernoulli é extremamente importante nos sistemas que a gente for analisar aí para frente. Beleza, gente? Bom, por enquanto é isso. Nas próximas aulas a gente vai começar de fato a ver instrumentos ou formas, né, de medir essa pressão aqui. Então, até a próxima. Valeu a todos!